Bom, então vamos lá, vamos começar então corrigindo um exercício que eu passei na aula 6 para a gente fazer algumas operações em cima de matrizes. Então nós criamos uma classe aluno com uma matriz de 4 posições, sendo 2 linhas e 2 colunas. A nossa missão primeiro é criar um método para adicionar notas dinamicamente dentro dessa matriz, ou seja, o método, nós passamos uma nota como parâmetro de entrada e esse método ele descobre em qual linha e em qual coluna ele vai adicionar. Então a primeira nota ele vai adicionar na 00, a segunda nota na 01, na terceira nota na 10 e na quarta nota na 11. E esse método ele já está dinâmico, nós não precisamos colocar aí manualmente, né, fixamente, deixando de forma fixa as posições, mas sim de forma dinâmica, o método adicionar nota. Esse método já foi entregue no exercício, então basta a gente chamar o programa principal e mandar adicionar as notas, no caso aqui são só 4 notas, né? Nós criamos aqui um objeto João, que é uma instância da classe aluno, o objeto da classe aluno, uma instância dele. Tem um errinho aqui porque eu comecei a fazer uns novos métodos aqui, que eu vou explicar para vocês. Inclusive vou até tirar ele aqui, porque ainda vou explicar para vocês, tá? As formas de se resolver o problema. Então tá aqui o aluno. Aí nós chamamos aqui o método adicionar nota, né? Adicionar nota 10. Então ao adicionar nota, o que acontece? O método adicionar nota é chamado, é invocado. Adicionar nota é invocado. Então qual que é a lógica dele? Ele pergunta, bom, vamos voltar aqui pro cantinho, só esticar aqui um pouco o layout eu não estou conseguindo puxar para a esquerda aqui, aí isso. Então olha só, nós temos uma propriedade chamada linhas. Esse número de entradas não vai precisar agora aqui. Tá aqui, ó, linha e outra coluna, que inicialmente começam com 0. Então quando nós chamamos de adicionar nota, essa linha ela é menor do que a quantidade de linhas. Esse notas.length me retorna a quantidade de linhas, ou seja, esse número 2 aqui, ó, e não a quantidade de colunas, de linhas. Então ele pergunta, bom, como a linha é 0 nesse primeiro momento, notas é menor do que linha 0 é menor do que notas.length? Sim, ainda não chegamos no final. Então nós adicionamos no 0, 0, que é o valor atual inicial, né, da linha e da coluna. Então na posição 0, 0, nós vamos colocar essa nota. Eu até costumo colocar um teste de mesa para a gente ir visualizando aqui. Vou colocar aqui. Então inicialmente, vamos colocar aqui linha e coluna. Linha e coluna. Tá ali, linha e coluna. Inicialmente eles estão com 0, certo? Tá ali, linha e coluna. Inicialmente com 0. Beleza. Então, aí ele pergunta, né? O método pergunta se o número de linhas é menor do que notas.length. Notas.length, deixa eu colocar aqui o notas.length, gente. 2. Então, é menor do que 2? É. Então, a matriz na posição 0, 0, vamos colocar aqui Q2, né? Nota 2. Na posição 0, 0, recebe quem? Recebe a primeira nota. No caso aqui que nós digitamos foi o 10. Então recebe o 10. Tá ali. Beleza. Aí ele pergunta, colunas é menor do que notas na posição 0.length. Quando você coloca notas na posição 0.length, eu estou colocando notas na linha 0.length. Deixamos fixo aqui. Ou a gente poderia colocar linha, a variável linha, tanto faz aqui. O que importa é que quando nós colocamos notas na posição 0, na linha 0.length, eu estou descobrindo a quantidade de colunas da minha matriz. Então eu estou falando, bom, já que uma matriz é um vetor de vetor, então eu estou falando, o vetor na linha 0 tem quantas posições? Ó? O vetor na linha 0 tem quantas posições? Ah, tem 2 posições também. Então esse cara aqui também vale 2. Então deixa eu só adicionar mais uma coluna aqui. Esse cara também vale 2. Então ficou assim, o nosso teste de mesa também fica valendo 2. Tá.
Esses dois vale 2, que a matriz é 2 por 2. Tudo bem. Aí, bom, nesse caso aqui, coluna é menor do que o tamanho de notas 0.length. Coluna é menor? Então eu incremento a coluna. Então a coluna deixa de ser 0 e passa a ser 1. Olha lá, coluna mais mais. Tudo bem. Aí aqui embaixo ele pergunta, a coluna já é do tamanho da quantidade de colunas? Ainda não. Então eu não troco de coluna. Eu não troco de linha ainda. Porque aqui, esse if é o que decide trocar de linha e reiniciar a coluna. Porque qual que é a lógica desse programa? Ele percorre a primeira linha em todas as colunas. A hora que chegar no final, ele tem que trocar de linha e reiniciar a coluna. Então essa condição é o que permite ele trocar de linha e reiniciar a coluna. Essa que é a lógica desse if aqui. Então ele pergunta, já é a hora de eu trocar de linha, de eu mudar de linha? Ainda não. Já é a hora de eu reiniciar o valor da coluna? Ainda não. Então ele não vai passar nesse if aqui. Porque coluna é igual ao tamanho do número de colunas? Não, não é ainda. Então, beleza. Então, agora vamos adicionar uma nova nota. 5.5. Ao adicionar o 5.5, esse if pergunta, linha, que no caso ainda é 0. É menor do que notas.length? É menor? Estamos na mesma linha ainda. Ou seja, 0 é menor do que 2? Ainda é. Então, notas na posição linha, coluna. Quem que é linha? 0 e coluna 1. Então ele fala, notas na posição linha, coluna. Isso aqui é o vetor notas, ó. Notas. Notas na posição linha, coluna. Ou seja, linha 0 e coluna 1 recebe o quê? Recebe o 5.5. 5.5. Tá ali. Então, beleza. Olha lá, 5.5. 0, 1. Olha lá, 5.5. Tudo bem, então ainda não... Ainda continuamos na mesma linha, na linha 0. Aí ele pergunta, o número de colunas é menor do que notas na posição 0.length? Número de colunas é menor do que 2? Então ele incrementa o número de colunas. O número de colunas passa a ser 2, que é o coluna mais mais, né? Lá, passa a ser 2. Coluna mais mais executou. Beleza, lá embaixo ele pergunta, já o número de colunas agora, que é 2, já é igual à sua capacidade máxima, que é 2? Então está na hora de trocar de linha. Então vamos trocar de linha. Deixa de ser linha 0 e passa a ser linha número 1. É a hora de trocar de linha. E a coluna tem que ser reiniciada, porque nós não podemos deixar a coluna começar com 2 aqui, ó. Então vamos reiniciar a coluna. Então a gente faz a coluna virar 0 também. Então já estamos na linha número 1 e na coluna 0. Tá? Beleza. A próxima vez que a gente adicionar nota, nota 8. Chamamos aqui nota 8. Ele pergunta, linha é menor do que notas.length? Quanto que é notas.length? 2. 2, então tá certo. E linha? Linha não é 1? É menor, então beleza. Então a gente adiciona notas na posição linha, coluna. Qual que é a linha? Linha é 1. E coluna? Dessa vez é 0. Então a gente coloca aqui 1, 0, recebe o quê? O 8, ó. Então tá ali. Recebemos o 8. Beleza. Aí ele pergunta, coluna, que é 0 nesse momento, é menor do que notas.length? Então vamos trocar de coluna. Já estou na coluna 0, agora passo para a coluna 1. Coluna mais mais. Está na hora de trocar de coluna. Já chegamos no final do limite de colunas. Coluna é igual à quantidade total? Ainda não. Então não troco de linha ainda e não preciso reiniciar a coluna. Certo? A próxima vez vamos adicionar o 8.5. Então, ao adicionar o 8.5, a linha que nós estamos no momento, olha lá a linha. A linha é a linha 1. Então, 1 é menor do que que o número de linhas? Que 2 é menor do que 2? Então eu vou adicionar. Ele adiciona a nota. Notas na posição linha, coluna, olha lá. 1, 1. Então fica aqui. 1. Opa. 1. 1 recebe a nova nota, que é 8.5. 8.5. Então adicionou 8.5. O que ele vai fazer agora? Adicionou. Aí ele pergunta, bom, coluna é menor do que o número de... menor do que 2? Lá, colunas. O número de colunas é menor do que a capacidade de colunas dessa linha? Que 2? Então eu vou incrementar a coluna. A coluna passa a ser 2. Pronto. Incrementei a coluna. Passou a ser 2. Agora ele pergunta aqui embaixo, no if. Coluna é igual ao número de colunas? É igual a 2? Então eu vou incrementar a linha
a linha passa a ser 3 e a minha coluna passa a ser 0 novamente. Trocou de linha, passou a ser 0. Vamos supor que eu tento adicionar uma nova nota aqui. Já tá pronto, o nosso vetor já está preenchido, né? Nossa matriz está preenchida dinamicamente. Mas vamos supor que eu tento chamar mais uma vez aqui, com 9,5, por exemplo. 9,5. Aí o que vai acontecer? 9,5. Aí pergunta, o número de linha é menor do que a capacidade, que o número de linhas? Qual que é o número de linha agora? 3, ó, já é, não tem 3 posições. É menor? Não, então não vou tentar colocar. Isso aqui já evita um erro, né? Porque se ele passasse aqui e tentasse colocar na linha 3, por exemplo, como é 2 por 2, não dá certo. Então esse if já garante que não vai colocar. Agora vamos aqui embaixo. Colunas, o número de colunas, que agora nós estamos com coluna 0. É menor do que notas na posição 0.length? É menor do que 2? É menor, então colunas vai mais. Ele acaba incrementando aqui mais uma coluna. Coluna. Ele vai incrementando uma coluna aqui que passa a ser 1. E coluna é igual ao número máximo de coluna? Não, então não é hora de trocar de linha. Então esse da coluna aqui, ó, ele fica funcionando ainda, mas a atribuição do vetor não acontece mais, porque ele nunca vai entrar nesse if. A gente poderia posteriormente melhorar esse método para ele não nem executar isso aqui, ó, né? Nem executar esse if aqui de baixo. A gente poderia fazer assim, ó, né? Se o número de linhas for menor do que esse cara aqui, aí ele atribui a nota. E depois a gente poderia criar uma condição aqui para ele nem entrar mais aqui, nem chegar e falar, bom, já que o número de linhas não é compatível, então eu nem faço mais esse restante aqui. Então dá pra gente trabalhar dessa forma. Então, como que poderia fazer? Se a gente trocasse aqui, por exemplo, se nós trocássemos aqui, desse jeito, e só fizéssemos a troca da coluna, por exemplo, quando der certo o número de linhas. Será que funcionaria? Vamos ver aqui então. Vamos voltar aqui a condição. Vamos voltar aqui cadê o nosso teste de mesa? Cadê o nosso pequeno teste de mesa? Tá aqui. Não é esse. Deixa eu não salvar ele. Salvar. Olha lá. Abrir aqui o teste de mesa. Nossa linha vale 3 agora, né? Então se a gente fez um if assim geral, falou, bom, se a linha é menor do que a capacidade máxima de linha, então eu faço essas operações aqui. Eu incremento, verifico coluna, se é hora de trocar e etc. Mas nesse caso aqui, ele já nem vai passar nesse if, então ele nem vai fazer nada mais, ó. Então eu amarrei tudo dentro do mesmo if. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então se eu rodar esse programa aqui, salvar. Se eu rodar esse programa, ele deve adicionar somente até a quarta nota, e a 9.5 ele não deve adicionar. Então, e também não deve ficar computando aqui as colunas a cada excesso de notas que o usuário colocar, né? Então vamos rodar aqui, que aqui embaixo, ó, eu criei um método para imprimir as notas, tá? Então a gente vem aqui e embaixo tem um método para imprimir, que nada mais é do que um loop, né? Lá, imprimir notas. Então eu mando imprimir I de 0 até o número de linhas e J de 0 até o número de colunas, tá? E aqui nós mandamos imprimir a posição linha coluna é igual, e aqui a gente coloca o valor que está na posição. Então é um simples método de impressão que nós já ensinamos em aula isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos rodar esse adicionar. Perceba que ele adicionou, beleza, ele adicionou, imprimiu todo mundo certinho, né? Então vamos colocar o breakpoint aqui no adicionar nota, no 26. Clica aqui e vamos verificar. Se eu fizer o breakpoint aqui, debug as, olha só. Mandei. A primeira vez a nota vale 10, tá vendo? Então a nota vale 10. Pronto, primeira vez a nota vale 10. Então F6, ele entra, atribui o 10 na linha 0 e na coluna 0. Pronto. Então, passando, beleza. Agora vamos para a segunda vez. Na segunda vez, ele põe 5.5, nota como parâmetro, e ele adiciona na linha
0 e coluna 1. Põe a nota na 0, 1. Beleza? Mexe nas colunas aqui. E é hora de trocar de linha. É hora de trocar de linha. Trocou de linha. Quando eu vou adicionar 8, já vai para a segunda linha. Então, a nota que chegou o parâmetro é 8. Linha já mudou, é linha 1, coluna 0. Então, ele trocou de linha e reiniciou a coluna. Beleza? Incrementa a coluna, ainda não troca mais. Na próxima volta, a nota vale 8.5, que é a quarta nota. Entra no if, na condição principal. E aqui ele vai, linha 1, coluna 1, que é o último elemento. Ó. Linha 1, aí perceba aqui, ó, tá linha 1, coluna 1. Olha lá, coluna 1. Beleza, colocou na última posição, altera as colunas, reinicia, troca de linha, zera a coluna e agora vai tentar inserir o excesso, a nota de excesso, que não cabe mais essa nota. Então ele nem deve passar nesse if. O número de linhas é 2, é menor do que notas.length, que é 2? Não. Então já nem passa no if e também nem brinca com as colunas aqui, que não tem necessidade. Tá? E com isso, agora impressão de notas. Nós temos aqui a execução desse programa.